hoje mais um capítulo, né, da história desse homem de Deus. Como prometido foi, aqui se encontra o Júnior, esse homem de Deus abençoado, falando mais uma vez do mundo espiritual. Não é brinquedo não, viu? O mundo espiritual não é de mentirinha. Eu vou deixar um versículo aqui que se encontra no livro de Efésios 6, começa no 11, que diz assim: revestivos de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, tudo fica firme. Glória a Deus. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, investido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderia apagar todo o dardo inflamado do maligno. Então, minha gente, é uma muito coisa interessante muito essa sério. parte do Novo Testamento em Efésios, né, Ju? É, muito sério. Se nós seres humanos, paz do Senhor a todos, se nós seres humanos a gente desse a atenção, me emprestar um pouquinho essa tua Bíblia, rapidinho. Ó, Efésios 6, 10. No demais, irmãos, fortalecemos no Senhor na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus, porque não temos que lutar se a gente desse a atenção necessária para isso. Que Deus ele deixa avisado para a gente. Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Nosso inimigo não é Os seres filho, humanos, né? não é meu irmão, não é o meu vizinho. Eles só são empregados do inimigo. Só são marionetes, eu costumo dizer marionetes. Eles só estão na folha de pagamento do Satanás. Trabalha de graça, se souber, no final ainda vai ser. Mas em nome de Jesus, a misericórdia vai alcançar todos. Em nome do grande. A nossa luta não são contra a carne nem contra o sangue, mas olha que coisa interessante. Contra os principados, contra as potestades, principados. É uma palavra muito pesada. Principados são príncipes do inferno. Nós, seres humanos, teremos que lutar contra príncipes do inferno, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Olha só, a luta é contra as hostes espirituais da maldade. Então, aquela pessoa que você acha que é malvada na sua rua, aquele cara do bairro que é malvado, é fichinha perto das hostes espirituais da maldade que a gente vai ter que enfrentar. Meu testemunho é uma situação muito forte na minha vida, onde eu passei. Causa um pouco de dor, um pouco de vergonha também, porque hoje mais não. Hoje eu não tenho tanta vergonha de falar, mas causou muita vergonha passar por essa situação, causou muita dor, muito sofrimento, mas hoje eu consigo entender. Mas também a gente tem que levar o tempo da ignorância, né? Eu passei por isso, né? E quem né? de nós nunca deu legalidade para o inimigo? Pois Hoje, graças a Deus, a gente tem os olhos mais abertos por conta da palavra do Senhor. Começa a entender. Quem busca Deus de verdade. Pois é. E quem lê? Porque a palavra também do Senhor diz: e o meu povo perece por falta de conhecimento. Tem muita gente engolindo só o que as pessoas dizem. O bom é a gente buscar e ter sabedoria, discernimento da palavra. A vida da gente, Jô, eu costumo dizer que é como se fosse um jogo de tabuleiro, onde existem regras e a gente pode seguir esse jogo com as nossas regras, mas a gente vai terminar da forma errada, ou a gente pode seguir a regra que o criador do jogo fez e no final ter o resultado certo. As regras estão aqui, tudo está aqui, tudo que você precisa saber está aqui. O mundo espiritual ele é real, eu passei muito por isso. Tive uma experiência muito intensa na minha casa, no meu relacionamento, na minha família. E muito desgastante, muito cansativo, mas real. Foram 7 dias de situações
pesadas na minha casa, onde foram situações espirituais, onde a minha esposa se manifestava, falava algumas coisas. E assim, durante 7 dias, Deus veio me revelando várias coisas que eu precisava mudar em mim. E isso só aconteceu através dessa situação que aconteceu. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Antes de servir a Deus, eu era um cara muito imaturo. Eu era um cara muito mentiroso no relacionamento, traidor no relacionamento, inseguro em amizades. Então eu passei por tudo isso. Decepções em relacionamentos, em amizades, com famílias. Então eu passei por tudo isso. Então eu era um cara que era carregado de mágoas, amarguras, tristezas, esse tipo de coisa. Através das situações que aconteceu, desse manifesto na minha casa, Deus veio começando a me mostrar o que era que eu precisava mudar. Porque todas as vezes que acontecia uma situação de manifesto, o que tomava conta da matéria da minha esposa, ela sempre falava assim: você lembra que você praticou tal coisa tal dia? Pela boca dela. Ela não sabia, minha esposa em si não sabia esse delito que eu tinha cometido, na verdade tinha sido uma traição. Hoje eu não preciso mais contornar, porque eu vou chegar nesse ponto, mas eu revelei tudo a ela que eu tinha feito de errado. Todas as mentiras, traições. Você quebrou a maldição. Eu quebrei a maldição confessando ela. E foi difícil, viu? Aconteceu uma situação séria na minha casa para que isso acontecesse. Mas eu vou chegar lá. Quando acontecia uma situação de manifesto, ele me lembrava. Você lembra que você estava falando com fulano de tal, tentando marcar alguma coisa? Você lembra que você enganou fulano de tal, fazendo isso, fazendo aquilo? E isso na verdade, começava a me acusar de coisas que eu tinha feito, para que eu não tivesse coragem de confessar aquilo que eu tinha cometido. Porque o perdão ele só pode vir através da confissão. Se você não pode confessar para a pessoa que você machucou, então você confessa a Deus e pede perdão a Ele e não comete mais isso. Então, uma das coisas que aconteceu foi incrível, porque foi assim. A gente tinha chegado do culto, um culto maravilhoso. E quando eu cheguei em casa, estava um clima de paz, tudo perfeito. E como ela tinha um acesso muito aberto espiritual, o que era que acontecia? Era do nada, Ju. Só quem conseguia ver e entender o que estava acontecendo. Tipo assim, ele ficava totalmente bem disfarçado, escondido na matéria dela. Exemplo, uma das vezes que aconteceu, foram várias, a gente estava jantando na cozinha e eu falei alguma coisa para ela que ela veio com um tom de deboche por cima de mim. Falar, tipo, quem é você para desse tipo? Aí eu entendi que alguma coisa estava acontecendo ali. Quando eu fui, aí eu orei a Deus, Deus, o que é isso que está acontecendo na minha casa? Eu não entendi, o porquê de tanta situação de manifesto uma atrás da outra. A gente já servindo a Deus, buscando a Deus, tomando uma posição com Deus, digamos que dessa forma. Quando começou a acontecer isso, ela revelava coisas que a minha esposa não sabia, mas eu sabia que eu tinha praticado, e que ninguém sabia. Mas se eu viesse contar, era traições, mentiras, enganações, mau caratismo, esse tipo de coisa. E eu tinha orado a Deus, tinha pedido perdão a Deus por ter cometido isso, só que eu não tinha confessado a minha esposa. E eu comecei a entender, ele me desafiava. Ela manifestava nela e me desafiava. Você não vai ter coragem não. Se você falar, eu destruo o seu casamento. Se você revelar que você fez isso, ela não vai lhe perdoar mais nunca. E por um tempo eu comecei a ficar com medo, até que eu entendi que eu estava mudando. Aquele cara que praticou aquilo, aquele mau caráter, aquele mentiroso, não era esse aqui. Então eu comecei a entender que se eu confessasse realmente, não fizesse mais e mudasse as minhas atitudes, aquilo não iria mais acontecer na minha casa. De primeiro eu achei isso. E realmente foi o que aconteceu. O nosso inimigo hoje, quem está aqui em Efésios, os príncipes, principados, príncipes do inferno, as potestades,
as hostes espirituais da maldade, eles trabalham nas nossas vidas através de legalidade. Então, se eu tenho uma coisa em oculto que é vergonhoso, que é pecado, e eu tenho aquele em oculto, é uma legalidade que eu dou a eles. Então, se tem uma pessoa que me fez um mal, agiu errado comigo, me passou para trás, e eu guardo mágoa daquela pessoa, é uma legalidade que eu tenho para que ele venha agir na minha vida. E depois dos 7 dias que eu passei num propósito na minha casa, passando por situações espirituais e eu vendo o que estava acontecendo, eu comecei a entender que eu precisava me libertar de todas essas mágoas, rancores, tristezas, angústias. São várias palavras que a gente tem, mas o sentimento é o único, entendeu? Aquela negatividade. Então, assim, todas as vezes que uma situação espiritual acontecia na minha casa, que revelava uma situação dessa, normalmente era comigo. Você não vai ter coragem de falar para ela que você traiu ela com fulano tal dia. Você não vai ter coragem que você falou com cicrana de tal dia. Você não vai ter coragem me acusando de... Agora, veja só. A pessoa que eu estava escondendo isso dela, ela mesma estava falando para mim que eu não teria coragem de contar para ela. Estranho isso, né? Fica uma coisa estranha, né? Mas quando esse ser saía da matéria dela, ela olhava para mim e dizia: que foi, amor? E eu, envergonhado, Deus, eu falo. Para mim, assim, eu achei que eu já levantei a mão, confessei, já está tudo, as coisas sujas estão lá atrás, mas não, você precisa confessar, principalmente com quem está do seu lado. Você precisa ser transparente, as roupas têm que estar lavadas, a água tem que ser limpa. Você tem que dizer, ó, por mais difícil que seja, por mais duro, a não ser que você queira deixar uma porta de legalidade aberta, o inimigo atuar no teu casamento, atuar na tua família, atuar no teu negócio, aí é uma decisão tua, entendeu? Devido a tudo que eu passei, tudo que eu vi, que aconteceu dentro da minha casa, os desafios, porque ela se manifestava, era tipo assim, como eu estou conversando com você aqui agora, a essência dela saía e a essência negativa entrava automático, aí a postura já muda. Aí me desafiava, você vai ter coragem de dizer que você mandou mensagem tal hora para fulano? Uma pessoa que eu, há muito tempo atrás, tive um envolvimento, eu tentei ter um envolvimento, tá entendendo? Você não vai ter coragem de confessar aquilo que você fez tal dia, coisas que só eu sabia. Então eu comecei a ficar meio que assustado, em choque com essa situação. Deus, o que é isso? Por que isso está acontecendo comigo? Então eu vim entender, aí foi aí que eu entendi que não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Para mim fechar todas as legalidades, que são muitas, que cada ser humano tem, não só eu posso falar por mim, cada um fechar as legalidades que dá não é fácil, mas você primeiro precisa reconhecer. Você precisa primeiro reconhecer que é arrogante, que é orgulhoso. Você precisa reconhecer que precisa de ajuda. Se Deus ele não estender a mão sobre a sua vida para lhe revelar isso que aconteceu, Ju, chegou um momento, tudo isso que acontecia me deixou num ponto que eu achei que não era real. Eu achei que era coisa da minha cabeça e estava criando essa situação e eu achei que estava ficando louco, de verdade. Até que todas as vezes que eu filmei, depois eu assistia, inclusive eu já mostrei alguns a você, alguns trechos de alguma situação, fez com que eu viesse ter um entendimento, por mais que eu não quisesse acreditar, por mais que um lado da minha mente dissesse isso não existe, porque você não está vendo, isso não existe porque não é um mundo palpável que a gente toca, eu vim entender que tudo no mundo espiritual é relevante nesse mundo da gente. Então, assim, já teve situações de eu sair com a minha esposa pra gente fazer um simples passeio de moto. E quando a gente voltar pra casa, ela tá toda arranhada, inexplicavelmente. Tudo isso a gente tem foto, a gente tem filmagem. As costas, como se... Sabe você pegar uma varinha, dar aquela chicotada? Eu já cheguei em casa com ela e ela dizendo minhas costas estão ardendo, minhas costas estão ardendo. Quando a gente tira a roupa, ela está com as costas todas lascadas de lapada. Júnior, eu sei porque eu também tenho uns dons assim de ver, dessas coisas assim. Mas
o que a gente quer transmitir para os nossos ouvintes. O mundo espiritual, ele não é de brincadeira, ele é sério. O mundo espiritual é muito, muito, muito sério. Davi, quando estava atribulado, aperreado, ele disse: Deus, Senhor, liberta a minha alma do cárcere espiritual para que eu venha te adorar. Então não é de brincadeira. Mas as pessoas, às vezes, levam como brincadeira, como já foi falado no outro, levam como brincadeira, ou não querem entender, ou fingem que não entende, para não... A maioria tem medo. Às vezes não é nem isso, viu, Ju? Às vezes, veja só. Outra experiência. Eu gosto todo de falar só a experiência que eu passei. Uma experiência que eu tive é que quando você não tem um entendimento daquilo que está acontecendo, você tende a não acreditar. E tipo assim, foi com ele, não é comigo. Entendeu? Tipo assim, sabe aquela passagem da Bíblia que o rapaz está cego e Jesus, antes de curar ele, o povo pergunta de quem pecou? Foi o pai ou foi a mãe? Para que ele nascesse cego. É tipo assim, foi com ele, o pecado é dele, então isso está acontecendo com ele, não é comigo, tá vendo? Resolva seu problema com ele. Não. O mundo espiritual está na vida de todas as pessoas. Todas as pessoas. Vai das legalidades que você dá. É o que você faz? Você mente? É o que? Você adultera? Você deseja? O que é que você faz? Mas você vai dando legalidade e não entende que isso tá fazendo com que ele se aproxime mais de você. Você não consegue ver, seu entendimento é fechado. Mas tem gente que não quer nem entender, diz que não existe, isso não existe. Não se dá a chance de... Na realidade, o inimigo cauteriza a mente das pessoas para que não venham sair do pecado, né? Na realidade, eu estava conversando com uma pessoa e disse: o inimigo, ele não tranca você de uma vez. Ele induz você a fazer as coisas. Você. Exato. Você vai fazendo, mas ele não deixa você preso. Você está numa gaiola, mas ela não está... Onde a porta está aberta. Onde a gaiola está com a porta aberta. Você vai se sentir confiável de estar ali. Aí está tudo legal, está tudo muito bem. Massa, está tudo, você não entende, bom. Verdade. Exatamente dessa forma. Isso é mentira, porque eu estou aqui. E eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Eu sou uma pessoa tão boa. Mas chega uma hora que a porta fecha. Aí é grande. Aí você não consegue mais se arrepender. Porque enquanto você está ali, é muito conveniente a você fazer aquilo. Porque assim, Jô, não é nem a prática do pecado em si. Veja só, vê se você consegue entender comigo. Antes do pecado ele vinha acontecer, antes de você... Ele é um desejo que nasce dentro da gente. Dentro de você. Então, se antes de você cometer o pecado, o desejo ele já lhe dominou, você não precisa nem mais pecar. Porque assim, o primeiro olhar é inevitável. Agora o segundo o desejo já é opção. O primeiro olhar é inevitável, o segundo é opcional. Você já vai... Isso é para tudo. Se você olha e gosta, você volta a olhar de novo. Se você só olha e gosta e reconhece. Vou dar um exemplo. Você passa por alguma coisa, ou por alguém, e você olha e aquilo é agradável aos seus olhos. E você reconhece que Deus, se eu for olhar de novo, é desejo. E tudo aquilo que é desejo da minha carne não provém do Senhor. Se você tem esse entendimento, muito bom, porque você já está lutando em um outro nível. Mas é aquelas pessoas que fazem nada, é só, eu não fiz nada. E se a gente olhar pela lógica, você não fez nada. Realmente, você só olhou, mas com um coração impuro, você desejou. Deus é espírito. É como eu disse, a regrinha do jogo está aqui, não foi eu que fiz a regra. Ela não está pronta aqui? Cabe a mim seguir a regra conforme ela está, ou então fingir que eu não fiz nada. Não, mas eu sou uma pessoa tão boa. A minha vizinha passa, eu só olho para ela e... Oi, vizinha, Deus te abençoe. Mas e por dentro, que Deus conhece? E aquele cantinho que você está dando aquela legalidade para que a sedução, o desejo, a ganância, o ego, a vaidade, eles entrem dentro de você
E aí começa a atuar em cada área da sua vida. Ai, Júnior, falar do mundo espiritual é bom quando a gente tem, assim, eu não vou dizer que eu sei nada. Eu sei só. Eu também, eu costumo dizer que eu só sei 1% do que. Eu ainda sei 0,1. Zero, exato, é o que eu me Mas dizer. vamos entrar no seu testemunho, amado. Vamos lá. Então. Foi só a introdução, viu? Quando começou a acontecer essas coisas, as situações de manifesto na minha casa eram frequentes, Ju. E era tipo assim, como eu disse a você, era uma porta aberta, como se não tivesse controle. Tipo, eu não tenho poder nenhum, a gente não tem poder nenhum de ver, de fazer ou de poder mudar nada. Mas quando você começa a ter um entendimento do que está acontecendo, você começa a criar meios para que essas coisas não venham a acontecer. Na minha casa acontecia com frequência, para criar uma situação de discussão e a contenda poder entrar. Para criar uma situação de discordância e a gente venha se afastar um do outro com raiva, com tristeza. E todos esses sentimentos são sentimentos conduzidos por um desses aqui. Hostes espirituais, principados, potestades, demônios de várias hierarquias, porque no mundo espiritual é como se fosse uma hierarquia militar. Existe o demônio-chefe lá, e cada um é uma categoria. Claro que ninguém dá de frente com o principal, o caído. Esse aí, até porque a gente não tem poder nenhum para ir contra ele se não for o próprio Deus. Mas eles têm, a Bíblia diz que Satanás tem anjos aqui na terra que trabalham ao seu favor. Porque é o reino dele. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Veja só. Veja se você entrar comigo nessa visão. A gente serve a Deus, Deus criador de todas as coisas, céu, terra e tudo que há. Nada se fez senão pela sua palavra. Deus tem anjos que o adoram. Anjos, príncipes celestiais, arcanjos, querubins, serafins, tudo que adoram e engrandece o nome dele. Certo? São seres de criações superiores à nossa humana. Satanás é um ser criado dessa forma. Ele, quando foi expulso do céu, ele levou a terça parte de um anjo, demônios. Anjos que trabalham a favor dele, fazendo com que a gente venha da legalidade que ele trabalhar. Dessa forma, foi o que aconteceu na minha casa. Eu passei por todo tipo de situação, até de um simples copo quebrar, Ju. Não era o material o copo, mas era para criar a situação dentro de casa do relacionamento, do casal. Imagina, você está na sua casa e o cachorro sobe na tua cama e faz xixi do teu lado da cama. Só do teu lado. Só um exemplo. Aconteceu já isso comigo, tá? Você, como esposa, quando vai chegar para dormir, como era que você iria reagir a uma situação dessa? Não, mas você não iria gostar, não iria se sentir, iria falar, entendeu? Então, já aconteceu situação parecida com essa. De alguma coisa, alguma situação ser usada para tentar criar a discordância. Veja só que coisa interessante. Através da discordância gera a intriga. Através da intriga gera... E assim você vai abrindo a legalidade para que ele venha trabalhar mais. Depois desses 7 dias que a gente passou em casa, de propósito na oração, para que Deus viesse revelar o que realmente estava acontecendo, hoje a gente está 4 anos, são 4 anos cristãos, 5º ano de fevereiro agora, que a gente serve a Deus. E durante 3 anos isso foi intenso. A gente saía para o trabalho, quando voltava, chegava em casa, uma situação de manifesto. A gente saía para a igreja, quando voltava para casa, à noite, uma situação de manifesto. A gente tentava falar alguma situação do que a gente estava passando, contar o testemunho para alguém, acontecia algum tipo de coisa, setas que seriam lançadas na vida dela. Minha esposa já ficou de cama 3 dias numa cama, com a garganta inflamada, pus podre, a garganta podre, e numa oração, o ser se manifestou e disse: foi eu que coloquei a doença nela. E sobre a autoridade de Deus, ele tirou e a minha esposa ficou boa na hora. Glória a Deus. Eu tenho tudo isso
eu ficava sem acreditar. Eu dizia, eu que estava de fora vendo a situação acontecendo, eu dizia, isso não é real, não tem como, tem alguma coisa que eu cheguei até um tempo a achar que eu estava ficando hipnotizado. Me hipnotizavam para eu ter aquilo na minha cabeça que eu passei por essa situação. Só que eu sou grato a Deus, primeiro, por ter me mostrado a realidade do mundo espiritual, o que acontece na vida das pessoas e as pessoas não entendem. E sou grato porque, através dessas situações, a minha vida foi restaurada, o meu casamento foi restaurado. Glória a Deus, né? Entendeu? Tudo isso fez com que eu me aproximasse mais de Deus. Mas foi uma intensidade muito grande durante esses 4 anos, onde havia manifesto na minha casa e revelava alguma coisa em relação a uma pessoa específica. Eu começava a ficar prestando atenção nessa pessoa e acontecia não que o ser falou, mas chegava próximo da intenção. Vou dar um exemplo. Você está confiando demais nessa pessoa, você vai ver o que é que eu vou fazer. Se eu não vou afastar essa pessoa de você, e a pessoa se afastava de mim com raiva de mim como se eu tivesse feito alguma coisa. Você está falando demais. Eu recebi muita ameaça. Assim. Você está falando demais sobre a forma que eu trabalho e eu não estou me agradando. Aí no outro dia eu acordava com a dor no corpo. Não conseguia andar, não conseguia... Tudo isso. Aí eu ficava sem entender, né? Deus, por que isso está acontecendo? E quando eu ia orar a Deus, só vinha uma resposta no meu coração, que é uma voz não audível. Quando você pede uma resposta a Deus, é uma voz que você não consegue escutar, mas você entende que Ele está falando com você. Mas quando você começa a mexer em ninho de vespa, é impossível você não ser picado. E eu entendi que o mexer nesse ninho de vespa, o ninho, era a matéria da minha esposa. Eles tinham acesso à matéria dela para agir nesse mundo através... Sabe criar uma situação... Sabe assim... Aquela pessoa não gosta tanto de mim. Você entende que aquela pessoa não gosta de você e você age com ela normal. Mas você tem um acesso espiritual onde o diabo ele possa entrar e atuar na sua vida como marionete, que era a minha situação que acontecia no meu relacionamento. Ele entrava e falava alguma coisa para essa pessoa que iria só agravar mais a situação. Se a pessoa já não gostava de você, uma atitude arrogante, ou então fazia com que a pessoa passasse e ela visse nessa pessoa um ar de superioridade, às vezes sem nem ter, só para criar aquela situação. Então, assim, o mundo espiritual ele atua muito para que a gente venha trabalhar em desunião, para que a gente não venha ter união um com o outro, para que a gente não venha se aproximar do outro. E eu fui aprendendo isso na minha casa através de um manifesto atrás do outro. Tudo o que acontecia, Deus revelava alguma coisa. Não acontecia porque a gente queria que acontecesse, ou porque a gente mexia com esse tipo de coisa, ou porque minha esposa, não era nada por conta disso. É porque alguma coisa na gente precisava mudar. Quando eu comecei a revelar ela, aconteceu uma situação do manifesto, à noite na minha casa, e ele disse, você não vai falar o que você fez, a pessoa que você se envolveu, tal dia, tal hora. Me desafiou e foi embora. Aí ela, o que é que você tem? O que é que está acontecendo? Foi que houve? Você não está legal. Eu sabia o que tinha acontecido. Ela não. Aí eu disse, Deus, eu vou conseguir fazer isso agora. Aí eu sentei com ela e disse, não, eu preciso falar com você, porque existe uma brecha muito grande no nosso relacionamento. E é uma mentira que eu cometi, não só uma, eu revelei todas. Todas as traições, todas as mentiras, todas as conversas, o que eu falei. Todo malícia no coração que eu tinha em relação a isso, eu revelei todas. Eu disse, a minha parte eu fiz. Eu garanto a você que de hoje para frente eu sou um servo de Deus. Isso não acontece mais. Só que para ela escutou. Só que para ela dizer eu te perdoo, eu lembro como hoje, a gente estava sentado na mesa da minha casa e assim, ela estava de frente, eu me sentava comigo assim de frente. E eu dizendo a ela tudo que eu tinha feito, amor, eu me envolvi com fulano, falei com ciclano, tentei. Tudo eu revelei a ela. E eu preciso que você perdoe. Eu dou minha palavra a você, que eu sou um novo homem, isso não vai mais acontecer. A minha vida é diferente hoje. E assim, ela acreditou no que eu estava falando, e realmente foi de coração, foi de verdade. Só que chegou a hora dela proferir a palavra, eu te perdoo.
Ela não conseguia, Ju. Ela fazia assim, ó. Eu dizia, você precisa dizer, a gente entrou em oração na cozinha da minha sala. Ou na cozinha da minha casa. E ela fazia assim, ó. Não conseguia falar. E eu disse, Deus, eu não aceito. Deus, eu não aceito. Parece mentira isso que eu estou falando. Parece uma história, né? Mas eu não aceito. Eu não tenho... Ó, tudo isso causa muita dor. A gente sofre muito. Eu sofro por ter passado e sofro por lembrar. Entendeu? E eu não ganho nada falando isso. A não ser alcançar pessoas para que elas venham entender que o reino espiritual é real e atua na vida de todas as pessoas, não só na minha. Eu consegui enxergar porque o próprio Deus permitiu. Parece uma história de ficção, mas eu passei. Só um momentinho, segura aí a sua tese. Me serve um café, por favor? Isso também serve para muitas pessoas que estão dentro da igreja, porque na igreja é uma coisa. Em casa é outra. É outra história. Chega para aprender. É normal, né? Na igreja é uma coisa, é tanto glória a Deus e aleluia, mas quando chega em casa é uma outra coisa. Isso tudo abre legalidade para o inimigo entrar. Isso tudo abre uma legalidade para o inimigo entrar. São as pessoas que não são de verdade. O café. Opa, obrigado. São as pessoas que não são de verdade. Sabe aquelas pessoas que a Bíblia é perfeita. Eu não sei, eu sei muito trecho, eu leio muito, mas eu não gravo os vocais que ela tem, os versículos. Tem um que diz assim, esse povo louva a mim, canta a mim com a boca, mas o coração está longe. É aquele tipo de coisa. Você hoje pode ser aquela perfeição, aparentemente você vai uma pessoa de Deus, mas dentro da sua casa, quem lhe conhece de verdade sabe quem você é. É verdade. Deus lhe conhece muito mais do que a pessoa que lhe conhece de verdade. Quem dorme do seu lado, quem vive na sua casa, conhece quem é a Jo, quem é o Júnior. Sabe quem eles são. Mas lá fora você mostra quem você quer mostrar. É verdade. Então, assim, é melhor que hoje você seja sincero e real nas suas atitudes. Eu sou esse cara, não é melhor você ter poucas pessoas próximo de você, mas você ser real, você ser essa pessoa, do que você abrir uma legalidade do tamanho de uma porta para que eles venham ter acesso. E o acesso, Jô, que eu falo, não é o acesso de... Porque assim, quando a gente fala de diabo, a gente pensa logo matar e levar para o inferno. Se ele pudesse fazer isso agora, ele fazia com todos aqui na Terra. Porque 90% estão nas mãos dele. Então, se ele tivesse esse poder, essa autoridade, ele não ia perder tempo fazendo você pecar, não. Você já está pecando, você já vai agora. Mas ele não tem esse poder. Então, já que ele não tem esse poder, ele começa a lhe induzir a fazer as coisas erradas, para dar mais legalidade para que ele venha atuar na sua vida. Ô Júnior, e como eu falei antes, que tem gente que finge que não vê e fica em cima do muro. Finge que não sabe, né? Aí fica em cima do muro. De qualquer forma, essa pessoa também já está do lado de lá. Porque então, a palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse que ele, você seja ou morno ou frio, ou quente ou frio. Eu vomito você, eu vou vomitar vomita, você. Né? Então, quem está em cima do muro, na verdade, já escolheu um lado. Porque assim, a ausência da decisão é uma decisão. Se você pode decidir, você opta não decidir, você decidiu não decidir. Então veja só, se você está em cima do muro e Deus está de um lado e o diabo está do outro, Deus insistindo para você pular e o diabo só calado, porque o diabo sabe que o muro é dele. Ele sabe que se acontecer alguma coisa naquele momento que você estiver em cima do muro, você não estiver do lado de lá, que você tem que estar do lado de lá. Não pode estar uma parte lá e outra cá. Não pode cochear em dois pensamentos. Então, vai tudo daqui. Tudo começa no seu pensamento. Em Provérbios diz, aí eu me lembro, em Provérbios diz que a sua vida é determinada pelos seus pensamentos. Começa tudo aqui. Quando daqui, desce para aqui, que gera o desejo, é que torna-se o pecado. Enquanto está aqui, você está lutando, fala com essa pessoa que tu tem uma amizade muito grande, poxa, não vou falar nada, que eu sei que isso é errado. Diz esse cara que o preço que você está vendendo tá bom, onde você sabe que o preço está caro e o produto está com problema. Começa aqui, a malícia, o engano, a maldade, o desejo, o adultério, a mentira, começa aqui.
Antes de você fazer qualquer coisa, você daqui traz para cá. E daqui para Bota em prática. Quando já está aqui, para Deus já está praticado. A gente costuma dizer, "Oxe, mas eu não fiz, mas você não trouxe ao coração e não desejou fazer?" Uma vez, isso me faz lembrar de uma vez, uma menina veio conversar comigo e disse, ela estava grávida e queria fazer um aborto. E eu disse a ela que não fizesse. Melhor doar. Aí ela fez por mim, eu mesmo, pelas minhas decisões, eu disse, mulher, na realidade, para Deus você já fez esse aborto. Mas ainda está em chance, tipo assim, você praticou no seu coração, mas o preço de sangue não foi pago ainda. Você tem que estar com aquele desejo, já está errado. Você ali naquele momento, o Espírito de Deus pode tocar você, mas ainda há vida. Você ainda não praticou o ato. No coração você já trouxe, mas ainda é perdoável isso. Praticando o ato também é perdoado, mas a consequência vai acontecer. Entendeu? Alguém vai morrer, o sangue vai ser derramado. Então assim, Deus ele não tem você por inocente. Pelo menos é o que está escrito, pelo menos é o que está escrito. É tipo assim, eu gosto de dizer muito isso, eu não fiz a regra não, eu só entendi como é que se joga. Entendeu? Então assim, se você pratica, você faz, você age, acreditando na misericórdia de Deus, saiba que Ele não tem você por inocente. A misericórdia existe, só que a misericórdia é em vida. Ah não, eu só vou trair só hoje, que ninguém descobriu. Ah não, eu tenho uma prática da mentira, eu tô só... O copo quebrou. Quem quebrou? Não foi eu não, já estava quebrado. É nada. Não é uma coisa insignificante, mas para Deus isso é um absurdo. Por quê? Porque Ele é santo. Tá escrito, ó, irmão, é melhor você dizer, ó, foi eu que quebrei. E ser responsável pela prática daquilo que você fez. Eu errei. Meu amor, me perdoa, como eu confessei. Meu amor, me perdoa, eu te traí. Eu menti, eu enganei, eu cogitei 2 pensamentos. Mas eu garanto que daqui para frente isso não vai acontecer. É melhor você reconhecer que aí é onde um dos principados trabalha o orgulho. Eu vou só reconhecer para Deus. Só que como é que sua mulher ou a pessoa que foi traída vai saber que você realmente decidiu mudar se você não confessou? Deus sabe, vamos lá. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe que você está decidido a mudar. Mas e a pessoa que dorme do teu lado? Como é que você vai chegar para ela e mostrar essa real mudança? Se você não confessou para ela. Meu amor, me perdoa, eu fiz, eu quebrei, eu traí. Mas não vai acontecer de novo. O preço vai ser pago. Mas a legalidade vai ser fechada. E nessa área, o diabo ele não vai ter autoridade para trabalhar. E mesmo porque cada ato tem uma consequência. Daí ele pulou para outra área. Se você agora é fiel no relacionamento, ele vai usar agora a sua paciência. Mas você é fiel hoje no relacionamento, mas você não tem paciência quando bagunça a casa. Aí ele, olha, tem uma legalidade que eu posso usar, eu não tenho tanta paciência. E assim vai indo. E a gente... Júnior, glória a Deus, que assunto a gente tem, né? Não é, não. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mas assim, trazendo do seu testemunho, que você chegou até o 5º dia, foram 7 dias de 7 dias de propósito. De agonia na sua casa, né? Assim, mais intensamente. Durante esses 7 dias, eu comecei a aprender que coisas, presentes, materialidade, coisas que chegam até você, podem ter sido consagradas para destruir seu relacionamento. Tem muita gente hoje que tem... Eu não consigo entender isso. Eu queria entender como é que uma pessoa ela perde tempo passando por isso. Eu não consigo entender. Mas existem pessoas que só observam você e não aceitam, não concordam com a vida que você leva, com o relacionamento que você tem. Às vezes você não tem nada. Tem um brilho. Mas eu digo assim, materialmente, a pessoa nem sabe o que você passa, a luta que você passa em casa, as dificuldades, os levantos, nem sabe, mas deseja aquilo. E assim, esse desejo maligno da inveja, ele é destrutivo. E a Bíblia diz que ele é a podridão dos ossos. Entendeu? Então assim, nesses 7 dias foi com mais intensidade para eu me livrar de coisas que eu tinha em casa, que era consagrada. Nesses 7 dias, é tipo assim, digamos que eu estava num reino que não era meu, e tudo que tinha naquele reino pertencia a outro senhor. No
caso, você é o israelita que foi invadir as terras dos filisteus Digamos e que sofreu isso. Só que assim, aquela terra era minha, porque a casa que eu estava é uma casa minha. Mas não é herança do Senhor? Herança. De qualquer forma, é herança. Pronto, então. Então, assim, nesses 7 dias começou a me mostrar roupas que tinha que me livrar, não só minha, como da minha esposa, utensílios, presentes, coisas que a gente... Jô, tem uma vez que aconteceu uma situação, eu ia receber uma pessoa em casa, um amigo meu, e antes desse amigo meu chegar, houve uma situação de manifesto. E o C que estava na minha esposa, que usou o corpo da minha esposa, disse: tá vindo um presente para você, desse jeito. E esse presente aí me disse que presente era, me disse a pessoa que ia trazer. Eu não vou falar porque a pessoa em si às vezes nem sabe que isso aconteceu, entendeu? Nós seres humanos às vezes fazemos o trabalho do diabo sem nem saber. Não por inocência, mas por falta de sabedoria. Não porque a gente é inocente, não porque a gente é pessoa boa, mas porque a gente não tem porque é leigo na história. a gente não tem o entendimento daquilo que acaba fazendo. E ele disse que quando esse presente chegar, depois que você usar ele, 7 dias depois, eu acabo com o seu relacionamento e com a sua vida. Desse jeito. Né? Esse é um dos que eu tenho filmado também. Como eu disse a vocês, foram vários, não deu para filmar todos, mas eu tenho, digamos que 80% de tudo isso que eu estou falando, eu tenho filmado em mídia, gravado, não porque eu queria mostrar, mas porque eu estava achando que estava ficando louco. Então eu tive que depois usar isso para ver que realmente aconteceu, para eu poder me manter na linha, né? Lúcido. Porque senão você acha que está ficando doido mesmo. Aí eu disse: quem é que vai vir aqui em casa e vai me dar um presente? Até o momento eu não sabia quem era. Eu não sei. Eu tenho vários amigos. Próximos são poucos, mas eu tenho vários amigos. Pessoas que falam comigo, pessoas que gostam de mim. Às vezes a pessoa está fazendo isso sem nem saber que está fazendo isso. Uns 3 dias depois, 4 dias depois, eu recebi uma ligação. Um colega meu: olha, tô chegando em Maceió, vou falar com você, vou aí na sua casa, quero dar um abraço em você, que vai ser pouco tempo, e depois eu vou viajar de novo. Aí eu me lembrei. Um amigo meu vai trazer um presente, disse pra mim o que era. E esse amigo meu não disse que ia trazer nada pra mim, só disse que queria me dar um abraço, falar comigo, a gente conversar comigo alguma coisa e ele ia seguir a viagem dele. E beleza. Quando esse amigo meu chegou em casa, eu recebi ele, a gente conversou, ele disse: eita, trouxe um negócio pra tu, tá no carro. Eu me lembrei que eu iria receber um presente. A pessoa que iria enviar, que iria trazer o presente, nem saberia do que estava acontecendo, mas que esse presente que iria chegar era consagrado, tinha sido consagrado. Falou o demônio, falou tudo. Não vou entrar em tanto detalhe, porque senão vai acabar chegando na pessoa e ela pode até... E também, senão a gente não tem tempo para continuar, né? Tá quanto tempo já? Também? Eu já finalizo. Tem história, tem muita ainda. Aí quando chegou o jogo que ele me Tô deu... vendo que a gente vai até o 5º episódio. O que é que acontece? Quando ele chegou, que ele me deu esse presente, eu não tinha falado nada com ele, nem com ninguém a respeito disso. Para falar a verdade, essa situação e quase tudo isso que eu estou falando aqui, a primeira pessoa que eu estou falando é você. Com esses detalhes, com mais... Aí ele me deu o presente, né? Eu disse: não, deixa aí, depois eu vejo. Aí deu um abraço nele, a gente comeu alguma coisa, ele foi resolver umas coisas, e eu disse: agora eu vou olhar o presente. Se era, porque estava embalado, e o que tinha dito há uns 3, 4 dias atrás, tinha falado o que era. Aí eu disse: não, se for a mesma coisa que for falado, não tem lógica. Porque isso aconteceu, o cara chegou uns 5, 6 dias depois, a pessoa, para me dar o presente. Então não tinha acontecido nada disso. Quando eu abri o presente, que era exatamente o que... Então assim, eu não joguei fora, eu consagrei, porque eu sei o Deus que eu sirvo, usei o presente, e já tem 5 anos, 3 anos, 4 anos, Glória. E a gente está aqui porque eu sei que nenhuma ferramenta preparada, está escrita na regrinha do jogo aqui, para quem anda segundo a vontade de Deus, para quem guarda a palavra dele no coração, para quem obedece princípios e mandamentos de Deus, está escrito: nenhuma ferramenta, nenhuma arma preparada, ela prevalecerá. Então assim, eu sei o que aconteceu, não foi só uma vez, não foi só esse presente, foram algumas outras coisas que a gente ganhou, locais que a gente iria, que a gente, antes de ir, uma vez aconteceu, esse eu não posso falar com tanto detalhe não, porque
Tem pessoas que podem ficar chateadas a respeito disso, porque passou com ela, mas foi mais ou menos assim. Eu estava num lugar e tinha umas pessoas, algumas crianças brincando sozinhas. E eu comecei a ver algumas situações que estavam acontecendo naquele local. Aí eu chamei umas pessoas mais próximas e disse, só tem alguma coisa errada aqui. Eu não estou me sentindo legal, estou vendo algumas coisas estranhas. E foi um motivo de chacota. Para com isso, não tem nada aqui, o pessoal mais próximo. Tá? Aí eu não fiquei legal, seguiu o evento, seguiu normal. E beleza. Voltamos para casa. Quando a gente passou do meu portão para dentro, que a gente entrou em casa, arrumado. Era como se fosse, como se a essência dela saísse outra. Eu não sei, como se você tirasse um chip de celular e botasse outro. Entendeu? Onde a matéria você via ela, mas o que estava falando você tinha certeza, porque falava coisas do que aconteceu. Pronto, exemplo. Eu fui falar com uma pessoa em relação ao que eu tinha acontecido, o que eu tinha visto. Eu estava sozinho com essa pessoa, num local onde só estava nós dois, eu dizendo, bicho, presta atenção, ó, meu irmão. E dando umas dicas em relação a isso, falando. Só estava nós dois, não tinha mais ninguém. Não tinha minha esposa, não tinha nada, não tinha amigo, só estava nós dois. Quando a gente chegou em casa, ela disse, não fale. Não ela, porque estava nela, disse, não fale a forma que eu ajo. Não fale a forma que eu trabalho. Primeiro que eu não deixo eles acreditar. Pensam que você está ficando louco. E você já começa a ser uma pessoa chata. Porque você diz, bicho, faz não, porque isso aí não é uma coisa muito legal de se fazer, não. Então, começava a meio que desafiar você dessa forma. Não faça, porque se você fizer, você vai ver se eu não vou entrar na sua casa. Você vai ver se eu... Aí começa a criar algum tipo de situação negativa na sua casa. Exemplo, como é que eu posso dizer? Olha uma história que eu vou te contar. Eu costumo comer no quarto, eu gosto de comer assistindo, conversando com minha esposa. Nesse dia, a casa tinha chovido, tinha molhado, a gente tinha acabado de arrumar a casa toda. Eu disse, amor, vamos fazer o café para assistir alguma coisa e descansar? Eu tenho aquelas mesinhas que você leva para a cama, para você comer sentado na cama. Jô, tinha acabado de arrumar a casa toda, estava tudo limpo, tudo organizado. Ela preparou a janta, eu peguei a minha, ela pegou a dela. Quando ela entrou no quarto, que eu entrei, full tapa na bandeja assim. Que ela caiu por cima da cama, no chão, espalhou tudo. Eu fiquei com a... sem entender o que. Eu disse, como é que eu devo ver isso? Aí eu olhei pra ela e disse, amor, fica tranquila que eu vou limpar isso aqui. Aí ela, não, amor, eu te ajudo. Aí beleza, aí limpou, né? Dormimos, no outro dia acordamos, fomos trabalhar, quando a gente voltou, que a gente entrou em casa, uma situação de festa. Isso é desgraçada. Eu derrubei a bandeja ontem para ela brigar com você e ela não brigou. Ó, uma coisa que aconteceu na noite anterior, uma coisa que não tinha lógica da forma que eu entrei. Poderia ter caído, poderia ter desequilibrado, poderia, mas eu senti um peso que jogou o copo, jogou o prato, espalhou tudo por cima da cama, o chão que tinha acabado de limpar tudo. Aí eu disse, meu Deus do céu, como foi que isso caiu da minha mão? Fiquei sem entender, mas a gente não brigou. Eu disse, amor, fica tranquila que eu vou limpar. Aí ela disse, não, eu vou te ajudar. Aí a gente fez tudo, foi dormir, dormimos em paz. No outro dia, o ser que criou a situação se manifestou e disse, era para ter brigado, eu fiz isso para vocês discutirem. Tinha acabado de arrumar tudo. Fica uma coisa assim lógica de se contar, mas aconteceu comigo. E está filmado e está gravado. Então, o mundo espiritual é real. Eu não sei até qual limite ele tem de ação na vida da gente. Eu sei que ele age através de legalidade. Eu sei que quanto mais legalidade você vai dando, mais ele vai atuando. Se ele pudesse levar agora, cada um de nós, ele levaria agora. Mas ele não pode, porque Deus impõe limites a ele. Mas cada situação dessa fez com que eu viesse ver o que eu precisava mudar em mim, tanto no meu caráter, como no meu posicionamento, na minha postura, a forma de agir, a forma de falar, como lidar com as pessoas. Você está entendendo? Então, aconteceu muita situação desse tipo me desafiando. Você não vai conseguir mudar isso. Sabe aquela pessoa que fez mal a você? Sabe aquele amigo seu que lhe traiu? Que foi injusto com você? Que tentando alimentar aquela mágoa, aquela raiva. E quando acontecia de eu não dar, digamos que combustível para esse fogo aumentar,
acontecia uma situação do manifesto e se revelava e dizia que naquela área que eu estava, eu ou ela, que a gente estava lutando, a gente estava tendo êxito. Tipo, eu estou usando fulano de tal, acontecia isso. Para vir aqui na sua casa, para tentar lhe afrontar, para tentar criar algum tipo de situação para você perder o controle, perder a linha. E acontecia, a pessoa chegava lá em casa e criava uma situação de discussão. E são pessoas próximas, porque hoje não é qualquer pessoa na rua que vai chegar para você e vai conseguir tirar sua paciência, porque você não vai dar tanta, digamos que, liberdade para aquela. Você vai dar uma palavra, se você vê que é uma situação de criar problema, você vai dar uma palavra a sua pessoa, vai virar e vai seguir seu destino. Mas quando é uma pessoa próxima a você, como lidar com essa situação? Então tudo isso aconteceu. Fez com que eu viesse entender e ver o quão o mundo espiritual é ligado a esse mundo material da gente. E assim, nós seres humanos tendemos a não acreditar naquilo que a gente não vê. Se você não vê, eu não acredito. Mas o oxigênio está aí, a gente não vê e ele existe. Mas é bíblico quando a palavra do Senhor parece que é em... Ou é Atos, não lembro o livro que diz assim: se tu não crê no que tu vê, imagina como é que vai acreditar nas coisas Que não vê. celestiais, né? Nas coisas que é celestiais, que não vê. E sei lá, é esquisito, Júnior, é esquisito para as pessoas poderem acreditar. Mas o que eu quero dizer também É complicado das pessoas acreditarem porque vira como se fosse uma ficção. Eu vou te dar um exemplo muito bom como o diabo atua, você vai entender. No primeiro podcast eu falei que eu tinha um filme para indicar que representa uma das situações, muitas das situações na verdade, que eu passei na minha casa. Nefastos, é um filme de 2023 agora, conta a história de um rapaz que está preso e um psicólogo vai falar com ele. Só que esse rapaz que está preso, ele está condenado à cadeira elétrica. Só que ele disse que não fez nada do que aconteceu. Esse filme ele é baseado numa história real. E esse cara, ele se manifestava, o diabo se manifestava na vida dele e falava com o psicólogo. Eu indico aí, depois dei já um spoiler muito grande do filme, mas se você quiser assistir, você vai entender mais ou menos como é essa situação de acesso, de vulnerabilidade que nós seres humanos temos com o mundo espiritual. Quando você tem uma porta aberta, como ele tem acesso de entrar na sua vida sem nem que você saiba, porque a pessoa em si que estava passando por isso, ela não sabia. Então, o que a gente quer deixar para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos assistem, é que quando alguém dentro da sua casa estiver perturbando, Se levantando contra você, não acho que é uma ação normal, não. vá orar, porque o inimigo ele usa as pessoas para chegar, Mais para tirar a próximo. paz. Paciência, para que você venha explodir, para que você não venha... Para que você venha sair da posição, digamos que isso. Porque assim, nós temos que obedecer o que a palavra manda. E uma dessas aí é a paz, a serenidade, a tranquilidade. Então, o diabo ele vai agir nessa área. Contenda dentro de casa, entre irmão, marido, esposa, vizinho. A gente já viu aqueles vizinhos que um olha pro outro, quer ver o Satanás e um quer ver o outro. Eles já estão se vendo ali, só que eles não sabem. Eles já estão se vendo. Entendeu? Um olhando pro outro com aquela cara feia, com aquele desejo miserável, é bom que morra, é bom. Olha o desejo que você traz ao seu coração com o seu irmão. Ah, Júnior, mas você não sabe o que ele fez comigo, meu irmão. A Bíblia não manda você conviver com ele, não. Manda você amar. Aí, meu irmão, Deus te abençoe, eu te amo. Vive em paz. Eu creio na tua melhora como eu estou lutando para eu melhorar. Entendeu? Eu tenho em outros episódios aí, né, eu tenho falado de pessoas que querem tirar a nossa paz de uma forma tão... e bota a culpa na pessoa. Então, a Bíblia diz assim, que aquele que sabe fazer o que é certo e não faz, esse é que peca. Então, se eu não me engano, é Tiago 4,16. Show.
Tiago 4,16, ele fala isso, que aquele que sabe fazer o que é correto e esse não faz, esse que comete pecado. Então é tipo assim, Jô, se a gente sabe qual atitude a gente tem que tomar, eu não posso exigir do meu irmão que não está em comunhão, nem está obedecendo a palavra de Deus, que ele venha ter essa atitude. Essa atitude cabe a mim. Entendeu? Então tem pessoas que vão se levantar aqui, Tiago. 4, eu acho que é 16. Mas agora. Aqui, ó. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. O fazer o bem não é só você chegar e dar um prato de comida ou dar uma. Isso não é o bem, não. É saber fazer o que é correto. O que é correto? Seguir princípios que Deus manda. Deus manda perdoar quantas vezes o irmão que lhe fere no dia? 70 vezes 7. O que é que a gente entende disso? É que tem que perdoar quantas vezes ele lhe ofender. Entendeu? Ô Júnior, mas ele me ofendeu várias e várias vezes. Ele lhe ofende a primeira vez, você perdoa. Ele lhe ofende a segunda, você perdoa. Você mantém um relacionamento se você quiser agora. Você entendeu? Você vai impor um limite no relacionamento porque ele já veio contra a sua vida 2 vezes. Então, para você não ficar em pecado e não desagradar a Deus, é melhor que você conviva em harmonia com Ele, mas sem aproximação, e deixe Ele fazer o dele, porque assim, Deus ele vai requerer de você, que sabe fazer o que é certo. Se você, eu não posso exigir, vou dar um exemplo. Já viu aqueles casos que a esposa é casada e o marido, a esposa serve a Deus e o marido não serve, e bebe e apronta, e ela fica querendo cobrar dele o que é correto, mas ele é uma pessoa que está cega espiritualmente, é uma pessoa que está com o entendimento fechado. Então como é que você vai aqui fazer o que é certo? Entendeu? Por isso que a gente vai batalhar, né? Todos os Batalhar dias, muito. todos os dias, porque não é fácil não. Outra coisa que as pessoas sempre, não é nós evangélicos, nós não romantizamos o sofrimento, mas ele não é real, o sofrimento não é real. Mas o que eu quero falar é do Evangelho. O Evangelho de Deus, o Jesus não veio para o mundo. A atitude é diferente. Então a minha atitude vai refletir em você. Você vai agir como eu agiria. Então isso vai causar divisão. Ele sofreu, ele veio para a terra, ele não pecou nada, só agiu corretamente, foi traído, foi humilhado. A gente está esperando o quê? Que a gente viva uma vida de palácio? Isso não vai acontecer. Até porque o mundo espiritual está aí trabalhando contra. Entendeu? Claro que Deus fez a gente para ter uma vida de abundância, de prosperidade. Só que prosperidade não é tudo aquilo que a gente acha que é. Tem gente que acha que prosperidade é só dinheiro. Só dinheiro, Não. A gente é próspero. Se você pesquisar, prosperidade é você ter tudo aquilo que você precisa na quantidade perfeita. Então, se você tem muito de uma coisa e pouco de outra, você não é próspero. Próspero é você ter tudo, entendeu? Então, a gente, assim, a gente tem que estar atento para esse tipo de coisa, para que a gente não venha errar fazendo o que é certo. Porque a gente acha que está fazendo tão certo que não precisa mais de nada. É onde você comete o erro. A gente está aqui para poder alcançar. Eu não fui alcançado. Eu tenho um testemunho forte onde eu fui alcançado de uma forma que, Jô, para mim me render, a Bíblia não diz que é por amor ou dor. Pronto, a minha foi a dor do medo. Eu tive que presenciar tudo isso. Eu tive que janela tremer, vidro estourar, porta bater, manifesto dentro de casa, minha esposa quase levitar, esse tipo de coisa. Tudo isso eu tive que passar para poder entender que aquilo é real, que aquilo aconteceu na minha vida, para que eu viesse acreditar. Júnior, tá quase terminando. Tá no limite aí, quanto é?